Oi, oi, eu sou Cizueito e esse é o canal de Van e a Estante e hoje eu vou assumir um compromisso de pelo menos 4 anos com vocês. Sim, é alguma coisa que eu deveria fazer? Não! Mas a gente está apresentando agora o projeto Escritor Maldito Nelson Rodrigues. Então, gente, Escritor Maldito era o apelido de Nelson Rodrigues e eu tenho algumas coisas aqui da obra do Nelson. Admiro muito esse escritor, ele produziu muita coisa e eu sempre tive interesse em ler a obra dele completa. Então, estamos aqui nos aventurando a empreitada de ler toda a obra de Nelson Rodrigues, publicada, e isso vai durar mais de 4 anos. Esse é o grande desafio. Nelson Rodrigues nasceu em 1912, numa família muito grande. Ele foi o 5º filho de uma família com 14 irmãos, filhos do jornalista Mário Rodrigues. O pai dele estava na ocasião do nascimento de Nelson morando em Recife, mas depois foi para o Rio de Janeiro e teve um jornal chamado Amanhã, que foi inaugurado em 1925. Aos 13 anos, ele começou a trabalhar no jornal do pai como repórter policial. Vejam só, aos 13 anos, e iniciou então a carreira, de escritor como jornalista e abandonou os estudos um pouco depois. Ele não foi alguém que estudou muito, que já começou a trabalhar muito cedo nos negócios do pai. Mas em 1928, o pai, Mário Rodrigues, perdeu o jornal para um sócio e iniciou um novo projeto de um novo jornal chamado A Crítica. Em 1929, houve uma grande tragédia na família de Nelson. O seu irmão, Roberto Rodrigues, que também trabalhava no jornal, foi assassinado por causa de uma matéria que foi publicada nesse jornal do pai, que tinha grande circulação. E no ano seguinte, em 1930, o pai de Nelson Rodrigues, o Mário, diante desse sofrimento tão grande que foi o assassinato do seu filho, Nelson, ele morreu também. Em 1942, Nelson começa a escrever para o teatro e produz algumas coisas. E em 1944, ele adota um pseudônimo de Susana Flegg e continua produzindo. E essas obras, tanto assinadas como Nelson, como assinadas como Susana Flegg, a gente pretende ler aqui. A obra de Nelson Rodrigues, ela é muito realística, muito crua das questões, da classe média e da classe baixa do Rio de Janeiro naquela época. Então, eu vejo como uma grande possibilidade da gente estudar a alma do brasileiro, e eu acho a proposta de Nelson Rodrigues muito contemporânea. Tantas peças teatrais, como os romances e todo o material que Nelson produziu foi sempre muito polêmico, muito recheado de dramas, às vezes de sensualidade. É um prato cheio para quem se interessa por psicanálise. Em dezembro de 1980, Nelson Rodrigues morre por complicações respiratórias e a gente tem algumas obras póstumas aí e eu vou falar com vocês agora o tamanho do projeto. Olha, passei aqui tudo para o caderno e a gente tem a proposta de ler 47 obras do Nelson e 2 biografias e um livro também com as frases mais famosas de Nelson Rodrigues. E além de toda essa obra gigantesca, que se eu for ler um por mês, vai ter mês que o projeto, que a obra é maior, não será possível, a gente vai ter que dividir em 2 ou 3 meses. Mas se eu fosse ler um por mês, a gente passaria mais de 4 anos lendo todo esse material. E eu tô super animada, tô achando uma delícia, apesar de estar morrendo de medo. Porque a gente tem alguma coisa aqui. A obra que a gente tem aqui em casa, de Nelson Rodrigues, é bem... Não é bem extensa.
diante disso tudo, né, a gente tem pouca coisa e eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem. Então, para que vocês tenham noção do que vai ser preciso comprar também, né? A gente tem esse box aqui, que vem nessa caixinha, que foi o último que eu comprei. Essa caixa é da Nova Fronteira. Toda a obra de Nelson Rodrigues está sendo republicada com capas novas pela Nova Fronteira. E eu tô achando tudo lindíssimo, vontade de comprar tudo. Mas aqui a gente tem o teatro completo. No volume 1, nós temos peças psicológicas e míticas. E no volume 2, a gente tem as tragédias cariocas. E também temos textos de apoio aqui. E isso vai acabar estendendo um pouco o projeto, né, gente? Olha, aqui no volume 1, nas peças psicológicas, a gente tem uma apresentação. Tem A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Valsa número 6, Viúva, porém honesta e Ante Nelson Rodrigues. E nas peças míticas, a gente também tem uma apresentação assinada por Aderbal Freire Ribeiro e temos as peças Álbum de Família, Anjo Negro, Doroteia, Senhora dos Afogados. E depois a gente tem um apêndice com 1, 2, 3, 4, 5 textos, alguns deles do próprio Nelson, falando sobre a sua obra, o seu trabalho. Então aqui a gente tem um bom material. Mas tá de longe, de longe. A gente tem a obra toda. No volume 2, nós temos as tragédias cariocas. E aí temos 3 textos de apresentação. Um do Marco Antônio Braz, outro do Antônio Guedes. E os seguintes, as seguintes peças teatrais. A Falecida, Perdoa-me por Traíres, Os 7 Gatinhos, Boca de Ouro, A Serpente, O Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada, e Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. E aí temos um apêndice também, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos, também do próprio Nelson, aqui falando sobre essas obras dele. Então, cada vez que eu ler uma das peças, eu pretendo ler também esses textos, né, adicionais, esses apêndices, pra gente, por mês, falar de uma obra dele. Então, esse aqui é o box da Nova Fronteira, o mais novo, com todas as peças teatrais. Chama Teatro Completo, mas eu creio que não seja o teatro completo, não. Porque eu tenho aqui outras peças que eu... Não, gente, é o teatro completo, sim, tá? Olhando aqui, porque o que eu fiz? Eu botei o ano, botei na outra coluna se é teatro, romance, crônica ou conto, e coloquei o título. Então eu acho que todo o teatro realmente está contido ali naquele box da Nova Fronteira. E além daquele, a gente tem também esse bonitinho aqui, da editora Nova Aguilar, que o Caio comprou há muito tempo, mas como ele tem as folhinhas muito finas, olha, mas é uma graça. Ele é bem bonitinho, só que a diagramação é bem apertadinha, então eu preferi não usar esse daqui, vou usar aquele outro maiorzão lá, ou comprar separadamente pela Nova Fronteira, como tem sido lançado agora, que as capas estão divinas. Eu tenho também, gente, esse box aqui, da Vida Como Ela É, que é esse também da Nova Fronteira, já comprei há bastante tempo. E essa obra, A Vida Como Ela É, foi lançada em 1972. Então aqui a gente já estará no 2º ano, talvez 3º ano de leitura, mas é bem extenso. Devo ler isso aqui em mais de um mês, mas a gente vai estar todo mês falando de Nelson aqui, não se preocupem. Vou mostrar para vocês aqui o box também da Nova Fronteira, com A Vida Como Ela É. A gente tem aqui, ó, 3... Deixa eu me encontrar. 3 livros. Eu já até comecei a ler um deles um tempo atrás, li um pouco, mas agora vou ter que retomar a leitura. E esse daqui é Nelson Rodrigues em prosa. Na verdade, os 3 são Nelson Rodrigues em prosa. O primeiro é A Vida Como Ela É em 100 inéditos. O outro, A Vida Como Ela É em série.
e A Vida Como Ela É. Eu não sei a diferença desses 3 volumes, se eles se repetem, exatamente o que é. Eu sei que foi escrito em 1972 e muito provavelmente, né, como é um volume bem grande de material, a gente deve ler em 2 ou 3 meses. Vamos ver como é que vai ser aqui o andamento da leitura de A Vida Como Ela É, que são contos, né? E aí a gente tem também aqui, já dessa outra coleção da Nova Fronteira, A Cabra Vadia, Novas Confissões. Aqui no meu levantamento eu tenho A Cabra Vadia, que são crônicas de 1970, e A Cabra Vadia, Novas Confissões, que saiu em 1992. Então, temos aqui, ó, crônicas. E é grandinho, gente. O negócio aqui tem que ter coragem pra assumir. Cada vez que eu mostro um negócio pra vocês, eu vou ficando meio nervosa. E tenho esse também, daquela mesma coleção, Brasil em Campo. Esse daqui também são crônicas de 2018. A gente juntou aqui o que o Caio comprou com o que eu comprei. Esse daqui também é dele, já vou mostrar logo. Essa é a biografia do Rui Castro sobre a vida de Nelson Rodrigues, chamado Anjo Pornográfico. O Caio já leu esse livro algumas vezes, adora essa biografia. E aqui a gente tem 450 páginas e talvez eu leia no final do projeto, se fizer falta, talvez eu leia assim na metade. Vamos ver em que momento eu vou ler esse. E esse outro aqui também, Flor de Obsessão, As 1000 Melhores Frases de Nelson Rodrigues. Este daqui também foi organização do Rui Castro. E talvez esse eu vá consultando ao longo da leitura, não sei, ou deixo para ler no final, vamos ver, né? Depois que eu ler toda a obra, talvez eu pegue esse daqui. Também achei uma delícia, né? Nelson Rodrigues era um homem reconhecido por falar frases muito significativas, muito criativas. E aí, pra gente finalizar, o que eu tenho? Uma comprinha, um unboxing, pra gente começar esse projeto com muita coisa linda, muita energia. Olha, comprei aqui também um outro trabalho biográfico, Nelson Rodrigues por ele mesmo. Esse daqui são entrevistas que a filha dele organizou, ó, Sônia Rodrigues. Tem o prefácio de Fernanda Montenegro. Esse é da HarperCollins. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Então, dentre as obras biográficas que eu planejei ler, estão esse daqui, O Anjo Pornográfico, e As 1000 Frases, que se chama ali Flor de Obsessão. Então, vamos mostrar aqui. É um livro bonito, gente. Olha aqui, ó, a Sônia Rodrigues, a foto dela. E aqui dentro a gente tem, ó, uma boa letra, bem grandona, bem negrito. Bonito trabalho gráfico, olha só. Então, temos aqui uma coletânea de entrevistas que o Nelson deu para algumas pessoas. Então, vamos juntando aqui. Minha biografia está refletida na minha obra. Todo autor é autobiográfico e eu sou. O que acontece na minha obra são variações infinitas do que aconteceu na minha vida. E a assinatura dele, Nelson Rodrigues. Ai, gente, eu já quero começar. E qual vai ser o primeiro teatro, a primeira peça teatral que nós vamos ler para esse projeto? Já nesse mês ou no mês que vem, que eu não sei quando que esse vídeo vai sair, é A Mulher Sem Pecado. E aí, apesar de eu ter naquele box, né, do teatro completo,
eu quis comprar também nessa coleção, que eu tenho achado essa coleção linda, as capas maravilhosas. Não sei se eu vou resistir a comprar a coleção todinha aqui nessas capas. Também da Nova Fronteira, olha que bonito que tá. E esse daqui foi o teatro que ele escreveu em 1941. A gente tem aqui, gente, eu nem vou ler pra vocês tudo que tá aqui no meu caderno, porque senão a gente levaria alguns minutos lendo, mas temos aqui essa primeira peça e no final também um texto de apoio. Foi por isso que eu comprei, pra ver o que tinha de material de apoio aqui, ó. Temos um pós-fácil, escrito por Eric Nepomuceno. Temos um texto sobre o autor, escrito por Flávio Aguiar. E a peça mesmo são 129 páginas. Eu acho que a maioria do trabalho do Nelson não vai ser tão difícil, né? Porque, olha, quando é teatro, a página fica bem espaçada, é uma leitura mais rápida. Eu e o Caio adoramos ler teatro juntos. Quem sabe a gente faça essa leitura e esse projeto juntos. E mês a mês a gente vem falar de cada uma das obras. Gente, até me arrisco, até penso se valeria ler uma por uma o que a gente vai ler aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Sabe o que vocês poderiam fazer? Entrar no meu Goodreads, meu nome, né, Cizueito, me procurar lá no Goodreads, que eu vou lançar lá toda essa sequência dentro do projeto Escritor Maldito Nelson Rodrigues. Dentro dessa estante vocês encontram lá a lista, então, de tudo que a gente pretende ler. Lembrando que é uma coisa que eu não posso deixar de falar antes desse vídeo terminar, que as obras de Nelson Rodrigues inspiraram 24 filmes, 5 séries ou minisséries e 5 novelas. Então, se eu quiser fazer um trabalho de conhecer integralmente, profundamente a obra do Nelson Rodrigues, talvez eu assista alguma coisa disso aqui, porque tudo não vai dar, né, gente? Tem 5 novelas, não tem condição. Nem sei se a gente tem acesso a tudo isso hoje, mas pretendo assistir uma ou outra coisa para poder complementar aqui os textos que a gente vai fazer todos os meses. Então é isso. Se você tem interesse pelo Nelson Rodrigues, se você tem esses livros em casa, entra no projeto com a gente. O próximo livro é A Mulher Sem Pecado, de 1941. É um teatro, o primeiro de Nelson, então vale super a pena você encarar esse projetão maravilhoso com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!